tendo o objetivo de ajudar a trazer luz nesse processo eleitoral, o Sistema Imagem de Comunicação Rede Record está com o espaço democrático aberto para debater, questionar, perguntar, saber mais a respeito do que pensam os candidatos ao governo do estado de Rondônia. A bancada é formada pelos dinossauros do rádio e da TV. 8ª temporada, já estamos há bastante tempo debatendo temas relevantes. Hoje temos a grata satisfação de receber um jovem candidato, um jovem postulante ao cargo maior do estado de Rondônia. Vamos saber um pouco mais sobre quem ele é e durante o programa quais são os seus pensamentos, quais são suas propostas. Vinícius Miguel. Vinícius Miguel é advogado e professor universitário. Sua trajetória profissional está ligada à proteção dos direitos humanos. É filiado ao partido há mais de um ano e essa é a primeira vez que disputa um cargo político. Muito bem, nosso convidado de hoje, candidato Vinícius Miguel, já vai dar o seu boa tarde com a pergunta que é emblemática e não pode deixar de ser feita, o senhor sabe disso. Por que ser governador de Rondônia? Seja bem-vindo. Olá, Domingues. Uma boa tarde a cada um dos telespectadores e a todos os integrantes aqui dessa mesa. Eu acredito que essa pergunta pode ser respondida, e tentei fazer isso em outro momento, com outra pergunta. Por que não? Acredito que as condições de elegibilidade, uma vez preenchidas, qualquer cidadão deveria, em algum momento, se habilitar ou se colocar à disposição para disputar um cargo. E aí tirar um pouco da ideia de uma política centralizada em outros grupos ou pequenos grupos que tradicionalmente se encastelam no poder por anos e anos, né? Emendam mandatos atrás de mandatos. Então, por que não retomar, colocar a cidadania a serviço da vida do homem comum, da mulher de casa, né? Cada um no seu emprego, no seu trabalho, pensar em tirar um momento, 4 anos, 8 anos, para se dedicar à vida pública. Candidato, nós estamos ao vivo, é um baita desafio. Pronto, preparado? Sempre. Então vamos à luta, vamos lá, gente. Everton Beni Andrade, Sérgio Pires, professor Jorge Peixoto ao meu lado. Uma honra ter esse time bem perto para poder falar sobre o futuro do nosso estado de Rondônia. Vamos lá, senhores. Deixa eu começar aqui com o candidato. É evidente, candidato, que quando o senhor lançou a sua campanha, o senhor procurou tomar ciência realmente dos problemas que o senhor vai enfrentar em sendo governador do estado de Rondônia. Qual o problema que mais o preocupa caso venha a assumir o governo do estado? Uau, sem muitos alarmismos, mas eu acho que a grande questão, e que parece com poucas propostas de soluções a médio prazo, é o déficit previdenciário. Eu acredito que isso é uma bomba relógio em âmbito tanto estadual como em âmbito federal, que não temos soluções fáceis. Por exemplo, qualquer medida que fale em aumentar tempo de aposentadoria é absolutamente impopular, é visto como uma retirada de direitos, parece ser como cortar na carne daqueles que menos têm, ao mesmo tempo que os benefícios previdenciários hoje se apresentam como em um crescente débito, né? Tem um número muito maior de pessoas entrando na folha da Previdência do que de pessoas ou saindo, por alguma razão, ou aumentando a capacidade arrecadatória para manter isso. Além disso, os tradicionais fundos de pensão não oferecem rentabilidade adequada, por alguma razão que poucos economistas conseguem explicar, uma vez que, em tese, deveriam ter um rendimento maior, e com isso não apresentam rentabilidade, não podendo a longo prazo fazer uma espécie de colchão, na terminologia econômica, que permitisse uma maior durabilidade do nosso sistema previdenciário. Candidato, hoje é isso. Agora, em cima disso ainda, como é que se resolve essa equação? O problema é sério, o problema é grave, a Previdência, o IPERON, tem vida útil, vamos dizer assim, até 2021, no máximo 2022. Exatamente, e se mantida condições ótimas de arrecadação e de diminuição de dívida, e desconsiderando o gravíssimo problema aí chamado BERON. Como se resolve? Infelizmente tem que cortar na carne.
Como é que se corta na carne? Olha, vai ter que aumentar a fatia de contribuições de servidores públicos. Só tem essa saída, infelizmente. Obviamente, isso não é uma decisão fácil de ser tomada. Qualquer outro que traga outras propostas vai ser um demagogo. Extensão da idade também, retardamento? Isso aí seria uma outra possibilidade e algo que é natural com o aumento da expectativa de vida. Então, você teria que aumentar não só a idade, como o tempo de contribuição. Agora, obviamente, isso não passa pelo governo do Estado, ou não exclusivamente. O senhor teria coragem de convidar os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, para ajudá-lo a cortar na carne? Porque esses poderes também têm ganhos, alguns até superavitários em alguns períodos do ano. Já não precisam mais tanto, porque as obras e aquela necessidade toda do passado já não tem mais. O senhor teria essa coragem, candidato? Domingues, eu acho que as condições geram necessidades e as necessidades geram coragem. Eu acho que isso é indispensável. É necessário um sadio diálogo interinstitucional, intergovernamental e, mais que isso, intergeracional. Porque se isso começasse a ter sido pensado com alguma cautela e prudência devida em todas as instâncias, né, municípios, Estado, União Federal e em todos os poderes há algum tempo, a situação não estaria tão calamitosa como se coloca. E aí parece que as inúmeras reformas previdenciárias que foram feitas, né, primeiro governo FHC, primeiro governo Lula, as outras tentativas de reforma previdenciária nos últimos anos aqui no âmbito estadual, que levaram inclusive à morte da deputada Lúcia Tereza, né? Muitas pessoas atribuem isso porque ela ficou muito nervosa na situação daquela votação que aumentou o percentual de contribuição do servidor público. Parece que são sempre reformas provisórias e que não se mede quando é que isso vai ter um impacto positivo. E aí continua só aumentando a bola de neve do débito previdenciário. Candidato, o Rondônia hoje é um estado do agronegócio. Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos numa situação de desespero em relação aos outros estados brasileiros, que também estão muito mal. O senhor é candidato de um partido que defende a ecologia, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que pouca gente sabe o que é isso. A sua candidata à presidência, Marina Silva, ela aparece nas pesquisas em Rondônia sempre lá na rabeira, por causa desse discurso. Como é que o senhor vai se postar em relação a esse tema? Bom, acho que são dois temas, né? O primeiro é com relação à candidatura de Marina Silva. Eu estou filiado no partido Rede Sustentabilidade e faço, sim, a defesa da candidatura dela. E olha que um partido político defender uma candidatura majoritária, no caso, uma presidência da República, é sempre para aqueles que não estão tão afeitos à vida política, é um tiro no pé. É muito preferível que um partido político não tenha candidato à presidência da República, por uma razão muito simples. Uma candidatura à presidência da República centraliza todos os recursos partidários. Mas nós temos um problema aí, candidato. A sua candidatura hoje só existe porque a sua presidente criou o seu partido. Ela não criou sozinha. Ela é o ícone do partido. Sem ela, a rede não existiria. Olha, eu não gosto dos personalismos, Everton. Eu acredito que teve um trabalho... Mas se eu falar isso pra ela, ela vai gostar de ouvir. Talvez. Mas acho que a gente, né, falávamos aqui em off, né, dos personalismos... Até pra gente deixar bem a coisa clara, me parece que o senhor, eu já senti isso na entrevista no rádio, o senhor não é muito apaixonado pela Marina, não. Eu percebo isso. Olha, eu tenho... é um direito que o senhor tem. Eu tenho muitas paixões, a leitura, minha mãe, né, minha avó, mas a Marina Silva não é minha paixão nesse sentido. Sei. Acho que isso aí... Não, é um direito, É uma postura, E a sustentabilidade? A sustentabilidade. Eu acho também que a gente precisa... partir para outros olhares sobre o meio ambiente. Ontem eu estava numa reunião com a FEComércio e eu não me sinto tão confortável aqui em mencionar nomes, mas vou falar de outros mandatos, né? O setor empresarial, negocial, se queixava muito da legislação ambiental. E aí queriam atribuir ao PV, né? Que eu não sou nem filiado, né? O PV hoje está numa coligação com o MDB, não tem nada a ver com a minha coligação. Mas eu lembrava eles que nós precisamos perder as abstrações. Há 16 anos atrás, até 8 anos atrás, tínhamos no governo
um governador do PSDB que depois migrou para o PP e, salvo engano, PPS, naquele momento. Os últimos 8 anos o governo era do MDB. Então, esses governantes fizeram uma política ambiental de médio e longo prazo. Além disso, o atual senador Waldir Raupp, à época governador, né, firmou vários acordos para obtenção de financiamento, criação de unidades de conservação, institucionalização do Planaforo. Então, veja só, não foi o PV que foi responsável pela política ambiental, se nefasta, se boa ou não, né? Não foi PV, não foi rede de sustentabilidade. É boa ou é nefasta que existe? Eu acredito que é um caos que precisa ser reavaliado. Evidentemente, eu queria fazer um arremate nesse sentido. Ninguém aqui acha que tem que derrubar toda a Amazônia. Ninguém aqui acha que tem que depredar o meio ambiente, que tem que levar um processo de assoreamento dos rios e córregos. Ninguém acha que tem que fazer queimadas para acabar e arruinar o solo já com pouco potencial produtivo, sem correção. E também ninguém acha que a Amazônia deve ficar intocável também, Sim, né? Pois é, não é um santuário para ser apropriado por sei lá quem, né? Não é um... Agora, é preciso reconhecer mais do que nunca a indissociabilidade e indivisibilidade da relação homem-natureza-sociedade. Se destruirmos esse ambiente, é onde vivemos, né? É parte da onde retiramos o nosso sustento. O próprio agronegócio, a agropecuária como um todo, acabaria em um instante se nós continuarmos provocando os impactos ambientais que estamos, né? Com perfuração de camada de ozônio, mudança climática, mudança dos índices pluviométricos. Vinícius Miguel é o convidado de hoje do Rede Sustentabilidade. Professor Jorge. Bom, candidato, o senhor estava tratando do assunto da sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele passa pela eficácia e eficiência no uso de recursos naturais, sejam eles de qualquer origem, mineral, animal e vegetal, ótimo, silvo, pastoril, etc. Todos esses recursos são importantes serem ordenados para a produção de riqueza. Isso é inquestionável, esse é basicamente o conceito de sustentabilidade. Será que não é pedir demais que nós entendamos que a sustentabilidade passa pela utilização adicional de recursos, por exemplo, florestais, em vez de ser, por exemplo, a utilização mais racional ou empilhável, eu vou colocar dessa maneira, empilhável do uso, por exemplo, da terra, a adequação do solo, a cultura que lhe é afeta e outras ações que são de governo, que são política governamental no campo da sustentabilidade, inclusive respeitando as limitações ambientais. O que o senhor acha disso? Eu acho que isso foi quase que uma declaração de amor ao nosso planeta. É essencial que a gente pense a sustentabilidade, sobretudo eu gosto de pensar no elemento humano, né? É necessário que o humano possa ter condições de continuar no planeta, que o humano possa ter continuidade ou possibilidade de continuar a se alimentar, né? De continuar a produzir alimentos, de continuar a viver em um ambiente que não se torne inóspito porque desertificado, porque a água acabou, porque não temos a menor possibilidade mais de cultivar por conta de alterações climáticas. Então é entender que sim, existe um perigo e por isso é necessário cautela com o ambiente nesse próprio formato que você colocou. A era do extrativismo impuro e simples já foi, né, candidato? Já superamos. E mais que isso, aquela mentalidade colonial predatória. Exatamente. Você chega, arranca tudo e vai embora, né? Correndo de preferência, porque senão a polícia vem aí, né? Quer dizer que o seu governo, em sendo o senhor levado à primeira magistratura do Estado, no seu governo haverá a instituição de políticas bastante definidas de utilização da terra no sentido da verticalização. Eu estou usando esse termo para associar ele à Constituição Civil, a verticalização do uso do solo e dos demais recursos. A sustentabilidade passa pelo turismo, passa por uma série de atividades economicamente interessantes e que ao mesmo tempo são menos agressivas ao meio ambiente em suas diferentes ecoestruturas, não é isso? Inclusive a monetização da floresta. Sim, inclusive isso. A precificação do carbono,
pensar em aumento de produtividade, seja na agricultura ou na pecuária, a partir da inclusão de novas técnicas e novas tecnologias. Eu sempre uso o exemplo do gado leiteiro, né? Olha, por que você ter um gado leiteiro que produz pouco leite, se você pode aumentar a produção de leite diária e, além disso, ao invés de simplesmente comercializar o leite, comercializar outras coisas tantas, né? Iogurte, kefir, né? Tantos outros queijos, né? Falar em queijo, cada 10 pizzas consumidas na Grande São Paulo, 3 já tem mussarela de Rondônia. O crescimento é considerável da produção do nosso leite, né? Só perguntar, ficando um pouquinho nesse contexto, mas botando o pezinho no chão. Qual é a sua opinião sobre a situação da BR-319, que há 30 anos o IBAMA, o Ministério Público Federal e as autoridades ambientais impedem que seja construído? Só uma observação, o senhor achou que os nossos companheiros não estavam botando o pezinho no chão? Não, é que eu sou mais grosseiro para fazer então tá bom. Eu não sou assim todo Não, o senhor não foi grosseiro, foi grosso com os nossos companheiros. É só para a gente voltar um pouquinho para os dinossauros também, né? Para quebrar um pouco. Não perdeu o costume. Eu já estava sentindo falta da verve que nos mantém. Isso. Ô Sérgio, eu acho que em termos de infraestrutura e transporte, a primeira coisa é que nós precisamos pensar na diversificação desses modais, inclusive com hidrovia, inclusive com ferrovia. Evidentemente, o governo do estado não tem competência no sentido constitucional, não no sentido de uma competência técnica, assim como não tem recursos financeiros para fazer todos esses outros modais, mas que é necessário, em parceria com a União Federal, pensar nisso. Os chineses estão doidos para fazer, cara. Sim, né? Inclusive pensando talvez com alguns modelos de parceria público-privado, né? Que aqui no nosso vizinho Peru conseguiu fazer com muito sucesso. Exatamente. Um conjunto de asfaltamentos de rodovias. No caso das nossas rodovias estaduais, eu costumo dizer que existe um falso dilema com relação à questão ambiental. Hoje em dia nós já temos técnicas de engenharia como, por exemplo, os corredores ambientais, onde você pode construir pontilhões ou até passar pelo subterrâneo, né? Estradas parque. Sim, diversos mecanismos que possam assegurar a biodiversidade, o funcionamento mais ou menos adequado do meio ambiente e daqueles ecossistemas, sem que você impeça, por exemplo, uma estrada. Agora, também é necessário pensar em outro modelo, que é pensar como que os estudos de impacto socioambiental possam também dar respostas a isso tudo. E como que o impacto ambiental pode ser um impacto social positivo. Olha, uma estrada ali trazendo uma valorização para os arranjos produtivos locais, não pode pensar em uma compensação com uma recomposição de outra área em paralelo, né, ou próximo, ou a criação até mesmo de uma política de arborização num dado município impactado, né, diminuindo também o clima mais quente naquele espaço. Então eu acho que o que a gente tem que parar em definitivo é de pensar em polarizações que não respondam às realidades dos nossos problemas. Os problemas são complexos e nos extremos não existem soluções. É necessário pensar como que novas tecnologias, novas políticas e novas respostas possam dar conta dos nossos problemas. Candidato, eu estou vendo o senhor muito jovem, mas eu vejo que é muito preparado. Estou vendo que tem condições e fala com muita propriedade em todos os temas que tem caído aqui. No rádio foi da mesma forma. Agora, vamos para um choque da realidade. Talvez indo agora no que o Sérgio falou. Vamos botar agora o pé no chão de verdade. Mais do que o Sérgio. Hoje vivemos a política, um mundo de extrema corrupção, extremamente desgastada. A política do toma lá, dá cá. Não é a Lava Jato que vai resolver os problemas do país de uma hora para outra. As pessoas não vão esquecer as suas origens. A política não vai mudar de uma hora para outra e parece que os índices de reeleição vão acontecer com muita intensidade de novo. Como é que o senhor vai se ver com isso? Porque o senhor vive num outro mundo, o senhor vive num mundo paralelo, num mundo acadêmico. Como é que o senhor vai enfrentar? Está preparado como um acadêmico, mas está preparado para arregaçar as mangas e ir para a luta, no meio de tantas dificuldades nessa selva que o senhor vai encontrar pela frente? Ô Everton, só para completar a tua pergunta, essa pergunta é provocativa e eu estava esperando o momento de fazê-la ao candidato. Candidato, na esteira do que o Everton trouxe à sua consideração, tem palavras suas que estão calcadas nos seguintes termos: no meu governo, aspas para o senhor, no meu governo não vai faltar cela para político corrupto.
Procede? Procede. O senhor vai investir eu acho que em mais presídios? Eu acho que é preciso pensar em uma política carcerária, né? E eu acho que isso é indispensável que seja dito em algum momento. Mas não fuja da pergunta, por favor. Não vou fugir, não. Se tem uma coisa que eu não faço é fugir, lamentavelmente, porque às vezes eu me coloco em grandes problemas por conta disso. Mas, sim, eu tenho alguma preocupação, eu não vou ignorar isso, nessas relações interinstitucionais, né? Não tem outro nome. E é evidente que existem instrumentos de bloqueio de qualquer possibilidade de governança a serviço de rivalidades políticas, né? Vamos colocar no extremo, talvez o caso mais conhecido, um pedido de impeachment. Olha, um pedido de impeachment pode acontecer contra qualquer chefe de poder. E não diga que existe um elemento jurídico nele. Todo impeachment é um processo absolutamente discricionário e arbitrário. Eu não quero dizer que seja político. E nem que seja golpe. E nem que seja golpe. Mas, fora inúmeros pedidos de informação, pedidos de dados, né, que qualquer parlamentar poderia solicitar, instauração de CPIs, eu não estou ignorando isso. No entanto, por exemplo, uma reforma da Previdência é algo que certamente terá um peso. Não é qualquer deputado que vai querer botar a mãozinha lá e votar junto com o senhor. Isso pode ter um preço. Agora, e aí, faz a reforma ou atende os pedidos do deputado, de algum deputado? Agora, Everton, se a gente pensar que tem que governar, e com todo respeito, né, você foi um parlamentar com uma atuação muito lembrada até hoje, mas se qualquer governante pensar em administrar somente para os 24 deputados, ao invés de governar para o estado de Rondônia e para o povo de Rondônia, aí é melhor ele ficar em casa, de pijama e havaiana. O problema não é o que o governante pensa, é que às vezes o parlamentar pensa. Mas eu acho que hoje nós temos condições, com uma cidadania mais ativa, com uma imprensa mais viva, com outros mecanismos de controle social. Por exemplo, cada autarquia, cada poder hoje tem uma espécie de conselhão, né, com participação de vários outros integrantes, e que esses dados e informações estão à disposição. Então, algumas questões ali, nós temos que apelar sim para a racionalidade administrativa, para a racionalidade econômica e acreditar que é possível alguma coisa ser feita. O que não puder ser feito, bom, e aí nós caímos em um outro problema, que é a profunda judicialização da política pública, da política eleitoral, e como puxando o caso da política ambiental, as unidades de conservação, né? O presidente da Assembleia falou, não, eu faço, não fez nada, né? Quem vai decidir vai ser o judiciário, não vai ser ele. Primeiro, gostei muito da sua resposta. Segundo, o governador do Rio Grande do Sul, que está indo para a reeleição, ele está dizendo na campanha dele o seguinte: eu só atrasei os salários porque a Assembleia não aprovou a mensagem que eu mandei para resolver o problema do Rio Grande do Sul. E está falando isso na campanha hoje. A professora de ética, Terezinha Rios, eu estava vendo uma palestra dela hoje, ela disse que o filho estava saindo de casa, jovem. Ela falou assim, filho, já está indo, tô, mãe. Divirta-se, tá, meu amor? E juízo. Aí ele voltou e falou assim, mãe, ou uma coisa ou outra. Essa foi a resposta da pergunta, até enfatizando o que o Everton disse. Ou uma coisa ou outra, não dá para ser os dois. Um governante que articula bem, fala bem, tem trânsito no legislativo e ao mesmo tempo consegue ser duro, firme nos seus propósitos, não abrir mão dos seus padrões, inclusive éticos. Eu diria que a gente precisa de 3 coisas fundamentais hoje na governança: autenticidade, honestidade e transparência. Eu acho que, inclusive, não é transparência de cometer sincericídios, que às vezes eu também faço, né? Eu confesso. E nem precisa gravar ninguém, né? Mas de colocar, olha, o problema é esse, é um problema contábil, né? O balanço das contas públicas está aqui. Hoje não tem como maquiar contas públicas, né? Temos portais de transparência, presta-se contas para o Tribunal de Contas, qualquer cidadão, por conta da Lei de Acesso à Informação, pode requerer tais dados. Então é partir de uma política do engodo, da demagogia, das velhas, embora boas retóricas, mas que não correspondem à realidade. Hoje nós precisamos encadear processos políticos que digam, olha, o problema é esse,
nós temos isso de recursos humanos, financeiros, e a solução pode ser essa, essa ou essa. Cada decisão, obviamente, vai impactar mais ou menos em um dado setor, né? Como isso dito, né? Olha, um orçamento muito gordo para um dado poder significa que na saúde vai faltar recursos, que na educação você não vai ter recursos. Você aumentar o salário do funcionalismo público num dado segmento da construção civil, por exemplo, vai impactar e você vai ter menos recursos para investimentos. Isso é evidente. O que a gente precisa ter é essa capacidade de transparência e autenticidade, colocar tais dados, deixar com que o processo decisório flua, contando também, claro, com equipe técnica de governo, com equipe técnica de legislativo, com outros poderes, né, submetendo isso, sobretudo, ao escrutínio da sociedade. Não é deixar e que cada um faça o que bem entende num jogo de estica e puxa. O Beninho Andrade tem uma pergunta. Quer fazer uma pergunta? Eu quero... Se eu estiver errado, candidato, você me corrija, por favor. Mas o senhor deve ser o mais jovem candidato dentre os postulantes ao governo do estado de Rondônia. O senhor é autor de vários artigos científicos na área de segurança pública, violência e direitos fundamentais. Eu quero me ater nos direitos fundamentais. No esplendor dessa juventude, de que maneira o seu programa de governo contempla os idosos e os portadores de necessidades especiais? Por exemplo, 6,5% da população do estado de Rondônia está acima dos 60 anos. 5% da população de Porto Velho também está acima dos 60 anos. E, aliás, Porto Velho tem sido de uma crueldade com os seus idosos e com os seus portadores de necessidades especiais. Alguém pode dizer, não, mas isso aí cabe à prefeitura. Sim, mas também ao governo do estado. Eu gostaria de saber de que maneira o seu governo vai contemplar os nossos idosos e os nossos portadores de necessidades especiais. Beni, eu acho que essa pergunta é maravilhosa por vários sentidos. Um deles, por possibilitar com que a temática de direitos humanos e direitos fundamentais e todos os formatos de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais sejam colocados em pauta para além daquelas simplificações banais, né, de que isso só serve para um setor ou outro. A questão de política de idoso no programa, eu faço um meia-culpa. A temática transgeracional foi pouco explorada. A questão do envelhecimento de nossa população também. Isso foi tratado ou como política de assistência social ou como política previdenciária. E a política previdenciária hoje é uma grande forma de transferência de renda, né, e inclusive sustento de muitas unidades familiares em que o idoso ou a idosa acaba sendo responsável por todo o mecanismo econômico ali naquela unidade. Com relação à acessibilidade, eu faço aqui até o registro. Nós contamos com uma rodada de conversas com pessoas portadoras de necessidades especiais, específicas. Inclusive, quem capitaneou isso foi a Rocilena Marcolino, e que ajudou, que é cadeirante, servidora pública, mulher, e que ajudou a construir todo esse paradigma de acessibilidade. Também no campo de educação, nós colocamos que é fundamental pensar na política de acessibilidade das crianças e adolescentes com necessidades especiais e todas as formas de transtorno mental, como diz a lei. Candidato, eu quero ficar no mesmo tema, mas ao invés de falar em direitos fundamentais, quero falar em segurança pública e violência, que o senhor também é especialista, já que escreveu muito sobre isso. Quais são os seus projetos para melhorar a segurança pública em Rondônia, caso o senhor seja governador? Sérgio, eu só queria pedir um detalhe, não é te corrigir, mas eu acho que eu não sou especialista em muita coisa, não. Eu acho que eu sou um eterno aprendiz e sou muito feliz com essa condição. A temática de segurança pública, eu acho que é muito mal olhada, inclusive. Primeira coisa, e eu tenho insistido nisso, é pensar
em olhar o elemento humano, é olhar o policial, a policial e pensar em como podemos valorizar eles. E aí eu retomo aquele outro ponto que falávamos. Nós precisamos pensar em uma política remuneratória, não só para a segurança pública, como para a educação, que minimamente coloquem eles em patamares de dignidade. Hoje o policial vai para a rua sem saber se volta ou não. Nós temos índices de não só assassinatos de policiais, como de autoextermínio, o suicídio desses policiais, elevadíssimos, nos colocando num dos primeiros rankings da América Latina. E isso não é só decorrente do estresse, mas também o próprio estresse decorrente da ausência de capacidade econômica. A segunda coisa é pensar, de novo, como falávamos da questão ambiental, como que mecanismos tecnológicos possam possibilitar e melhorar a investigação policial e a prevenção criminal. Candidato, só me permita, Sérgio. É o seguinte, dos 12 meses do ano passado, Rondônia registrou 508 casos de morte violentas. 481 foram vítimas de homicídio doloso, 21 de latrocínio, 6 de lesão corporal seguidas de morte. Esse é o quadro do ano passado. Isso fora as segmentações desses dados que tem, Se você vai, por exemplo, para os crimes de violência sexual, Rondônia foi um dos que mais cresceu, E que olha só, eu costumo dizer isso, que é um caso que nos causa muito espanto, mas a violência sexual muitas vezes é cometida dentro do ambiente doméstico familiar. Então, olha só, como é que você endereça uma política de segurança para esse tipo de crime? Não é só segurança. Aí já não é só segurança. Sim, educação, assistência social, inclusive de saúde mental, para aquela unidade familiar afetada por isso. Mas continuando nas políticas de segurança, com relação à questão tecnológica, é pensar, por exemplo, em monitoramento por câmeras, Estados Unidos e Europa chamam isso de CCTV, mecanismos de controle nas ruas, que você possa monitorar por câmeras, fazendo com que você possa, em tempo real, não só inibir a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, pelo menos, ou aqueles crimes mais ordinários, como depois identificar a autoria criminal. Além disso, aqui no caso do estado de Rondônia, que é um estado fronteiriço, nós podemos pensar em fechar a entrada e saída de todos os municípios com câmeras, identificando facilmente qual veículo está entrando e saindo. E com isso, se você identifica facilmente, e hoje a tecnologia permite isso, como que um veículo roubado ali adentrou no município, antes que ele saia, você consegue interceptá-lo, sem troca de tiro, sem ter que furar pneu de ninguém, simplesmente com atividades de inteligência. A outra coisa que é, a partir de manchas criminais, identificar em um mapa aonde estão ocorrendo os crimes e em qual horário, você aumenta o patrulhamento naquele dado momento. Ao invés de você colocar a polícia para ficar rodando à torta e à direita sem rumo na polícia. Por exemplo, o horário de ocorrência de algumas ocorrências no entorno de escolas, no horário da saída dos estudantes. Olha, você coloca uma patrulha ali. Fora daquele horário, você não precisa ter um grande patrulhamento. Candidato, agora educação. O senhor é professor universitário. Nós temos hoje no Estado, entre pessoal e custeio, 97% praticamente de todo o montante da educação vai para isso. Pessoal e custeio. Sobra pouco mais de 3% para investimento. Como é que nós vamos transformar efetivamente a nossa educação sem a capacidade de investimento no que está hoje colocado no orçamento da educação? Se o senhor responder e basta aumentar o orçamento, não vai dar certo, porque vai tirar da onde? Everton, eu falei em outro momento e isso causou horror a algumas pessoas, mas eu acho então horrorize agora de novo. Horrorizar. Eu acho que é aumentar o orçamento a partir do corte de despesas em outros lugares. Nós precisamos pensar em cortar, por exemplo, alguns cargos da alta gestão que servem para aqueles arranjos políticos que foi provocado anteriormente. Hoje eu diria, por exemplo, que os cargos de secretário adjunto e de diretor executivo, na maior parte das secretarias, precisa ser revisitado. O senhor acha que é desnecessário? Acredito que sim, em muitos dos casos. O secretário adjunto só serve para uma coisa: conspirar contra o titular da pasta.
né? O desembargador Isaías Fonseca, ele tem uma tese de que, inclusive, os vice-prefeitos deveriam ser extintos numa reorganização do Estado. Veja só o caso, presidência da República. Quem é o vice-presidente hoje? Ninguém. Que falta faz? Nenhuma. Na verdade, o que está faltando é um presidente, né? Também. Então, eu acho que, pontualmente, é possível identificar alguns casos na gestão pública que nós precisamos repensá-los, refuncionalizá-los e até extingui-los. E, com isso, você tem uma enorme sobra. Considere, por exemplo, o salário de um diretor executivo. Você paga com facilidade 10 professores da rede estadual. E não é um diretor executivo que você tem. Além disso, é claro, é preciso pensar na educação com outras formas que você não aumente gastos com o pessoal. Não só como sala de aula e nem só repasse puro e simples de conhecimento. É preciso pensar a educação também como a modernidade exige, né? Escola de tempo integral, militarização de escolas, o senhor concorda com alguma coisa sobre isso? Escola de tempo integral eu acho que é o grande sonho de todos nós, inclusive como uma possibilidade de pensar no potencial esportivo e atlético da nossa juventude. Se você pensar num contraturno, uma dedicação a atividades físicas e uma só culturais ou artísticas. E todos esses, mas sobretudo o esporte, você está fazendo assim, em uma cajadada só, matando uns 2, 3 coelhos, né? Você está pensando na formação de atletas de alta performance que poderão ter inclusive altos rendimentos no futuro. Você está pensando na inserção esportiva do Brasil no mercado internacional. Você está pensando em economizar gastos com saúde pública, uma vez que você tem um potencial de que atletas tenham menos problemas cardíacos, respiratórios, você consegue pensar em muita coisa. Para isso ser realidade, o aluno precisa gostar da escola. Sim, precisa gostar. A escola precisa ser um ambiente de tranquilidade, de segurança, de estabilidade psíquica. Atrativo. Você não acha que o governo tem que começar a falar um pouco mais com a família também? Sim, eu tenho... Você começar a educação por aí? Eu tenho falado uma coisa que é preciso levar as famílias para a escola, não é com que o estudante vá para a escola somente. Embora esse seja um problema real, né? Com as jornadas de trabalho que temos, é difícil com que os pais possam ir todo dia para a escola. Agora a gente fica criando também polêmicas às vezes, por que isso, por que aquilo. Eu fui professor de ensino médio, eu gosto de lembrar, foi um momento maravilhoso da minha vida. E era engraçado que na reunião com os pais e mães, né, às vezes uma vez por ano, aí você descobria que aquele adolescente tinha família, porque a família nunca aparecia em momento algum. Candidato, eu acho que os pais não conversam com os filhos nem em casa hoje. Né? Só faltou a abordagem do candidato sobre a militarização. A militarização. Eu acredito que não se deve começar por aí. Eu acho que a existência de colégios militares é importante, mas que não deve ser tão massificada, porque é vendido como uma solução única miraculosa. E eu tenho horror a milagres, né? Não porque eu não acredite neles, mas porque eu acho que sempre que você tem uma promessa política de milagre em alguma coisa, você tem engodo e mentira. A chance de não acontecer é muito grande. E a militarização mostra que você tem um gasto ainda maior com aquele estudante. Então você pode ter um gasto ainda maior que não seja exclusivamente com a militarização. Mas há de se considerar que hoje o primeiro lugar do INDEB, aqui em Porto Velho, é da escola militarizada de Jaci, Paraná. Se você exclui, por exemplo, a rede federal de educação. Então, olha só, por que é que a gente tem vários modelos de educação que não conversam entre si? E temos um projeto de Nova Brasilândia que não é militarizado, que é excelente do Estado de Rondônia. Pode ser também. E aí veja como nós estamos criando categorias quase que castas, né? Educação federal de ensino técnico e profissionalizante, e aí você tem a educação militar, aí aqui embaixo a educação estadual. Olha só, nós precisamos nivelar isso e permitir com que recursos cheguem de modo adequado em todos os... Eu preciso perguntar, em função do meu pessimismo, candidato. Extremamente. O senhor está apresentando uma série de boas ideias, inclusive que o senhor vai fazer investimentos pesados. Agora, o senhor já pensou que o senhor é de um partido pequeno, que não vai ter apoio nenhum de nenhum lugar e que vai ter que mexer em toda a estrutura? O senhor vai ser presidente da República com esse projeto? Olha, Sérgio, eu não tinha pensado nisso. Quem sabe daqui a 4 anos eu não saio candidato. Então. Agora, com relação a ter maiorias no parlamento, eu tenho muita tranquilidade, porque nenhum governador
em Rondônia teve maioria no parlamento. Embora depois de eleito possa fazer composições, negociações e migrações partidárias, agora a esmagadora maioria, quando a gente teve a maior bancada, foi do PT, que tinha 4 deputados de 24. Candidato, então nem isso é maioria. Mas aí que eu queria chegar, aproveitando a pergunta do Sérgio. Lá atrás, o senhor falou em enxugar o Estado. O senhor não acredita que, de repente, o senhor vai gerar um conflito de interesses partidários? E como o senhor vai lidar com isso? Até porque muitos políticos só vivem em função disso. Exatamente. De cargos, de acordos, de os acertos. sindicatos vão morar dentro da Assembleia. Com Também, certeza. Também. Fazendo pressão nos deputados. Ô Beni, mas eu falo com tranquilidade. Eu acho que eu sou talvez o único candidato que pode falar em cortar cargos. Exatamente por não ter qualquer amarra com partidos políticos, com conchavos regionais e com qualquer outra forma. Né? Eu acho que eu posso ser um anarquista aqui. Mas como que o senhor vai governar sem acordo político? A pergunta que eu gostaria de fazer é como que o legislativo vai me atrapalhar se eu apresentar boas ideias para Rondônia? Bom, candidato, eu acho que eles têm uma criatividade muito grande em relação Eu acredito também. Atrapalhar? Eles são bastante experts, né? Tem expertise, a gente fala sobre isso. Agora, o que está levantando, nós vivemos um presidencialismo de coalizão. O Estado, por ser um ente federado, também não difere, nem pode diferir desse modelo federal. É isso que eu acredito que o Beni está trazendo à sua consideração. É que há uma dicotomia, há um corte de natureza epistemológica, de entendimento, que é o que pareceu, é exatamente isso. Eu não vou me associar, mas evidentemente que o senhor vai precisar se associar de alguma forma. E as pessoas têm interesses, e esses interesses não necessariamente são espirituais. Entende? É isso que eu acredito que o Beni está tentando trazer. É isso aí. Por isso que eu reforço a pergunta dele, que acredito que ela é pertinente para que o senhor possa expressar os seus conceitos acerca da boa política e da boa gestão. Jorge, eu tenho feito uma coisa enquanto candidato que também é atacado por todo tipo de pedido. Inclusive muitos deles imorais ou ilegais. Começaram cedo. Sim, começam antes das convenções partidárias. Mas não acredito. Mas outros políticos ou eleitor mesmo? Os dois. Fora a terceira categoria, que são os prestadores de serviços. E o que eu tenho feito é tratado com muita dignidade de falar, olha, escreve isso, me manda por escrito. Então, eu acho que uma boa forma, obviamente, aí não chega, aí né? Não chega. Eu acho que essa pode ser uma forma, como eu falei, com autenticidade, transparência, negociar de portas abertas, né, acompanhado. Por que não, né? Hoje a tecnologia permite isso, a gente faz uma live, né, com o deputado, né, com o deputado estadual. Quando eu cheguei já gravou, né? Mas eu acho que, viu, só para complementar, e depois o presidente arremata, eu acho que estava na hora mesmo de chegar algum candidato que tivesse essa postura e fizesse esse desafio. Com certeza. Certo? Eu acho que é importante nós termos uma alternativa dessa, candidato. Candidato Vinícius Miguel, quando eu cheguei na emissora hoje, eu estacionei lá fora e na calçada estava aguardando para assistir aqui num dos estúdios um cidadão, um eleitor que é muito teu fã. E eu falei assim, mas poxa, eu estou aguardando, eu quero ver a entrevista lá dentro. Eu gosto muito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele representa o que tem de novo na política. E ao chegar aqui no estúdio, o Beni te abordou dizendo que você, além de novo, é jovem, que são duas coisas diferentes. Como é que você está lidando com isso? Como é que o senhor está lidando com isso? É até difícil falar senhor, né? Porque é jovem e é o novo, como disse, eram os dois, o eleitor e o nosso entrevistador. Como é que é isso? Falam muito disso? Te jogam muito isso na cara? Jogam, mas eu acho que a gente tem que conviver. Eu acho que, ao contrário, eu me sinto uma alma muito envelhecida em um corpo talvez novo. Acho que o conjunto de experiências que a gente vive pode trazer alguma coisa diferente no olhar. Eu falo até com alguma resiliência disso. Eu estou trocando, viu, candidato? Se o senhor quiser. Mas eu falo até com alguma resiliência. Eu não esperava e não planejava ser candidato até o ano passado. Mas de alguma forma hoje eu consigo olhar com que toda a minha trajetória de algum modo me direcionou para isso. Perfeito. E eu tive condições. Essa era a minha pergunta. Quando é que te deu o clique? Bom,
todo ano eleitoral aparecia alguém com uma ideia milagrosa de falar, né, como falava, né, os milagres, falar, ah não, Vinícius, você tem que sair candidato. Nisso eu fui convidado para ser candidato a vereador, prefeito, milhares de coisas, né, deputado federal, e eu sempre adiava isso, ou falava, não, eu não sou nem filiado em partido político algum, né, o que é hoje, por enquanto, condição de elegibilidade, e conseguia me salvar do encargo. Da pressão. E no entanto, no ano passado, isso aconteceu mais antecipadamente. Alguns amigos me procuraram e falaram, olha, né, vamos te lançar candidato, a gente precisa para apoiar outras candidaturas. E aí era essa, né, quase que bomba, né, ó, candidato ao governo. Eu falei, vixe, olha, é o seguinte, eu posso me filiar, mas atualmente eu estou em uma etapa de conclusão do meu doutorado e se der certo, aí a gente pensa nessa filiação, nessa candidatura. E as coisas andaram um pouco diferentes e um pouco atropeladas. Saiu na imprensa a notícia e acabou que o negócio ganhou o controle. Gostando da ideia? Acho que gostei da ideia. Eu comecei a ver como que talvez eu não estimasse positivamente a ideia, quando que várias outras pessoas, outros atores sociais do jogo político me viam como um participante. E eu até costumo dizer que eu não sou, falei isso na outra entrevista com o Sérgio Pires, eu não estou novo na política, porque eu fazia outra forma de ativismo, de militância, né? Participava de conselhos de direitos, ajudava na organização de aparelhos da sociedade civil, participava de inúmeros organismos, grupos de pesquisa, coisas que fomentavam o debate, a discussão de política pública, o controle social. Eu lembrava até em uma outra mesa que, sei lá, eu devia ter uns 20 e poucos anos, ajuizei uma ação popular contra aumento salarial de parlamentares aqui no estado, ajuizei inúmeras ações contra nomeações de cargos públicos, inclusive mais ou menos uns 2 anos atrás no governo Temer, ajuizei uma ação popular contra todos os ministros que ele nomeava, que estavam investigados na Lava Jato, que lamentavelmente por conta da tardança judicial, essa ação não foi julgada até hoje e pelo menos uns 5, 6 ministros já foram até presos, né? Que se o Judiciário Federal tivesse decidido antecipadamente aquela minha ação, a gente teria poupado muito, né, escândalo no Brasil. Candidato, senhores, com um pouco mais de 2 minutos, dá tempo de fazer uma rápida pergunta com uma rápida resposta e já as considerações finais do candidato. Alguém se habilita? Não, eu já posso passar para ele se despedir. Vamos dar uns 2 minutos para ele aproveitar bem. Porque eu também tenho que apresentar daqui a pouco, rapidinho, quem vem amanhã para a entrevista. Mas o Vinícius Miguel sabe que é bem-vindo, um candidato que já esteve conosco no rádio e tem muito a dizer ainda, certamente. Mas foi uma hora bem aproveitada, né, senhores? Obrigado, candidato. Obrigado, foi uma alegria tê-lo conosco. Bom, só fazendo um fechamento, então, tanto da minha fala anterior como do programa, e então nesse momento se chegou à conclusão de que eu poderia ser um candidato com o mínimo de condições de enfrentamento, né, do debate político, não o debate propriamente dito, mas de trazer novas ideias, de trazer propostas e que tudo aquilo que eu havia acumulado na minha trajetória pessoal poderia, de modo, vivificar a discussão política atualmente. Coincidiu com essa questão, né, de uma grande rejeição à política atualmente colocada. Eu de novo falo, eu não me vejo como um especialista, mas me vejo como uma pessoa que está em condições de continuar aprendendo. Eu acho que isso é uma forma muito sagaz de encarar a vida. E nisso, então, me despeço. Eu sou Vinícius Miguel, candidato ao governo do estado na coligação Por uma Rondônia que Queremos, composta pela Rede, PPS e PRP. Vocês têm intérpretes de Libras? Não. O número do candidato? Número 18. Número 18. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço.